comportamentos imaturos, materialismo, nas perdas de qualquer natureza, ressentimento e a culpa. O materialismo principalmente, porque aquele que não acredita em nada, morreu, acabou, não tem mais nada, então ele acaba se desesperando. E esse tem medo da morte. E o apego excessivo às coisas, às pessoas à nossa volta, apego a dinheiro, apego a posse, apego a terreno, tudo isso acaba agravando sintomas depressivos. Salete Rosa, Márcia Fernandes. Consequências. 5% da população mundial depressiva. Alguns dizem que é de 3% a 20%. Então depende do estudo, da estatística. É a quarta doença mais comum, segundo a Organização Mundial da Saúde. O suicídio é responsável por 15% das mortes de pessoas deprimidas. E a maioria dos depressivos corre mais risco de suicídio, né? Principalmente depressão profunda. Ela é classificada também em leve, moderada a grave, né? A grave seria que pode resultar de suicídio. Ainda segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a depressão será a segunda moléstia mais roubará anos de vida da população em 2020, além de perda de trabalho, de afastamento de trabalho. Eu, pessoalmente, penso que o depressivo, se ele puder trabalhar, ele deve trabalhar e não ficar em casa. Se ele ficar em casa sem medicação, sem tratamento, ele não vai melhorar. Precisa psicoterapia, precisa medicação e precisa também mudança de perspectiva, mudança de pensamento. A depressão é um fator de desagregação familiar, acaba afetando o resto da família. Principalmente se tiver álcool ou alguma outra coisa junto. Dependência de substâncias. Não sei, já foi falado. Somos um todo não indivisível, então é mente e corpo, não tem como separar. Corpo sem mente é fantasma. E mente sem corpo é... Aliás, mente sem corpo é fantasma. E corpo sem mente é cadáver, né? Toda doença é fruto da nossa condição moral, mesmo aquelas vinculadas às condições do planeta, pois nossa estadia aqui é resultado do nosso processo evolutivo. E é temporária, né? Tudo passa, e tudo muda, e tudo se transforma. Então a evolução é tu poder melhorar no tempo que está aqui, seja 100 anos, seja 70, seja 50, o tempo que for. Mas fazer alguma coisa para não for que nem a estrela cadente, né? Que passa mas como se fosse uma estrela daquelas que tu vê que continua vendo no céu, e não aquela que apenas cai, que na verdade é um meteorito, é uma pedra. Outro dia nós estávamos colocando que teve um célebre cientista que dizia que as pedras não caíam do céu, então ele não acreditava nem nos meteoros. E esse quadro resume bem, é muito interessante, a mudança de atitude e o livre-arbítrio. Ainda bem que a gente tem a livre escolha, porque senão seriam autônomos robôs, né? Hoje mesmo com o Márcio nós estávamos falando sobre inteligência artificial, né? E ele diz que nunca vai conseguir equiparar ao cérebro, né? O cérebro é uma coisa muito, muito bem bolada. Por isso que tem que ter uma inteligência superior por trás do universo. Por mais que tu consiga dar inteligência a uma máquina, a um robô, ele jamais vai se comparar a uma pessoa, a um ser vivo. Um ser senciente, né? Seja animal, seja humano. O equilíbrio, a serenidade, justiça e fé. O aprendizado, a cura. Isso leva ao progresso espiritual. E lembrando que a estrela 5 pontas é o símbolo do ser humano também, né? E a doença leva ao desequilíbrio, o egoísmo, o ódio, injustiça, desespero. Então as verdadeiras causas estão na pessoa pensar só nela, não fazer nada pelo outro, só pensar em si mesmo, o ódio, o egoísmo, a injustiça, o desespero, o desequilíbrio do perispírito, o desequilíbrio do físico, gerando a doença. Então, desequilibra a parte energética, desequilibra a parte física, acaba alterando os neurotransmissores, serotonina, dopamina, sedona, serotonina, dopamina e noradrenalina, e acetilcolina também, causando problemas de memória, problemas de sono e as depressões e ansiedades. Correntes de pensamento. Alguns autores, tipo Pietro Baldi, falam nas noures, são auras das comunidades, são chamadas também registro acástico. Tudo que a gente pensa, a gente cria, sentimento vai para o espaço e vai formar esses registros chamados noures. E tem aqueles que descem dos planos celestes também. Inspiração para músicos, para pintores, para artistas, para escultores.
muitos que fazem música, eles dizem que através do sonho, ou eu escutei uma determinada, como se estivesse recebendo e captando através da intuição aquele de cima para baixo. E as egrégoras, então, um conjunto de formas, pensamentos gera em torno de nós, que é a psicosfera planetária, a PSOL, a gente chama o CIH, Centro Energético Humano, ou CHE, e o CEL seria o Centro Energético Universal, que são as energias que são emanadas para o universo, de lá para cá e daqui para lá. Também chamada morfopensenes, pensamento, sentimento e energia, que é um termo antigo e egrégoras. Toda casa tem seu egrégora, por isso se fala em casa assombrada, bem assombrada ou mal assombrada, que fica registrado nas paredes, que tem, por exemplo, a psicometria, tem pessoas que conseguem captar sons do passado, ou através de uma foto conseguem descrever a vida da pessoa, de onde ela veio, ou analisando uma pedra, essa pedra é de 500 mil anos atrás, de 2 milhões de anos atrás. É uma coisa bem rara, uma sensibilidade bem rara. Que a gente estuda na parapsicologia, na psicotrônica. Aí eu acho que é o fim, né? Não tem mais. Não tem mais. Essa música eu não conheço. Medicamentos do Espírito. Deixa eu ver. Márcia Fernandes, Salete Rosa. Amamable. Colhemos o magnetismo sublinhado os benefícios imediatos. Então, magnetismo, a gente já estudou alguma coisa, é o positivo e o negativo, é todas as questões das polaridades. O Passe, Jacob Mello, é um livro fantástico e tem vídeos, A Cura pela Depressão pelo Passe Magnético. Então, o Jacob Mello ele se aprofundou nas várias fases, passe longitudinal, transversal, sopro quente, sopro frio, as várias transmissões de energia pelas mãos ou pelo sopro, mas a maioria pelas mãos. A maioria das religiões falam no jorrei, no passe, na bênção, a bênção papal, a bênção do pastor. Isso aí tudo é passe magnético. E passe espiritual, passe anímico e anímico mediúnico quando é teu com mais ajuda dos seres de luz. E tem os passes negativos também, que é os casos de magia negra, trabalhos, e aí é o lado negro, o lado demoníaco da coisa. A oração, então ali cita Isaías, por exemplo. A oração é a ligação com Deus. Orar e agir, né? Oração, tudo terminação. Meditação, meditar e agir. Esperança vem de esperançar, não é apenas esperar, é transformar. Tem a ver com resiliência. Água magnetizada, ali está um termo antigo, não se usa mais, porque a água é um fluido, então ela é magnetizada. Ela já é um fluido, então é água magnetizada. É quando tu impõe as mãos, faz uma oração e mais o que recebe do plano espiritual e a água. O católico chama uma água benta, só que o católico apenas, ele não toma água. O espírita e outros tomam água que é magnetizada. É como se fosse um remédio homeopático, alguma coisa nesse sentido. O evangelho no lar, a prática de fazer o evangelho 15 minutos, 20 minutos, num dia na semana, e que isso traz a paz para todas as pessoas que moram naquela casa e até para a vizinhança. Por intermédio dos quais, benfeitores amigos desencarnados nos reequilibram as forças através da inspiração elevada, apaziguando os pensamentos ou se vale de recursos mediúnicos espalhados no ambiente, a fim de nos propiciar socorro à alma aflita ou às energias exaustas. Emmanuel, que é o mentor do Chico. Hoje é o contrário, hoje o Emmanuel está com em torno de 21, 22 anos, e ele, quando ele for se manifestar, o Chico vai se manifestar através dele, inverteu. Então há uma troca de um vai daqui para lá e o outro foi 2002, né? Foi na Copa o Brasil foi campeão, o desencarne do Chico. Tratamento. Livrar-nos dos lixos velhos que pesem nossas almas, então transformar o homem velho em homem novo. Então os sentimentos, rancor, mágoas, culpas. Os sentimentos doentios, Pato Pensenes, Alexandre Brina, Reodin Bortolin e Pito Sachet. Então, transformar tudo aquilo que é ruim, chamados traços fardos, trafares, em traços força, trafores. Transformar os defeitos em virtudes. Lembra daquela oração o C, né, do Rudyard Kipling?
que é o homem de bem. Através do esquecimento, livramos ressentimentos. Aí entra a questão do perdão também. Tem que esquecer, mas tem que esquecer realmente, senão não é o perdão mesmo. Livres de ressentir as dores velhas, estamos prontos para o perdão, a terapia do perdão. Será com bálsamo divino a derramar-nos o coração e nos acalentarmos. Guardar ressentimento, pode criar até um câncer. Então, não é bom guardar rancor, guardar ressentimento. Então, terapia do perdão. Livrar-se das culpas, aprendermos a ver... As pessoas dizem que é como tirar um peso das costas dos ombros. Né? Ver os erros como ensinamento e não como punição. Né? Útil e fácil ao nosso alcance para aprendermos como não devemos fazer alguma coisa. Então, quando se manifesta um inimigo nosso, seja no mediúnico ou um inimigo visível também, então o que aprender com ele ao que não é bom para nós? Né? Não é bom para nós roubar e roubar merenda e roubar 1 milhão, como diz a musiquinha aquela. Então, repetir as coisas boas, não as coisas ruins. O melhor tratamento para a depressão, conjunto dos ensinos trazidos por Jesus. Perdão, trabalho produtivo em benefício do próximo, então caridade. A caridade salva, não é propriamente essa ou aquela igreja, então tem que vir de dentro e ajudar o outro. A solidariedade e o amor. Poderemos alcançar a cura não apenas da depressão, mas de todos os nossos males. Então, pela reforma íntima, pelo perdão, pelo trabalho voluntário, pela ajuda mútua, pela caridade, solidariedade e amor. Transformar a solidão, como é que diz? Transformar a solidão em solidariedade. Transformar a solidão em solidariedade. E ajudar o outro. E a empatia, né? Se pôr no lugar do outro. Então isso trataria qualquer problema da esfera psíquica e emocional. Jesus compara aquela parte lá que não adianta pôr o vinho novo não é cantil, como é que ele chamava aquele que descarregava água naquela época? Se ele é velho, pode rasgar, né? Mas eu não lembro o nome deles. Alforge. Muitas doenças seriam evitadas e não sofria tanto o coração se fosse mais experimentada a paz que advém do perdão. Lídia Vasconcelos. E seguir os exemplos dos grandes, né? Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Aqui nós tivemos a criadora lá da criança, lá de Forquilinha. O irmão dela também como arcebispo. Atendimento fraterno. É de vital importância envolver o paciente na confiança e ternura, ao mesmo tempo esclarecê-lo com sua realidade e constituição espiritual. Não se deve propor resolver os desafios nem as dificuldades. Muitas vezes as pessoas procuram para resolver problemas familiares ou problemas financeiros, não é o objetivo. Isso vale para qualquer igreja, né? É ajudar as pessoas a vencer por si mesmos as coisas físicas através dos meios físicos, através do trabalho do dia a dia, e as coisas espirituais através da mudança íntima. Eliminando as doenças e os sofrimentos, propondo ao paciente, ao sensente, ao consulente, cliente é errado ali, porque cliente é o que paga, não se deve cobrar quando se trata de espiritualidade, os meios hábeis para a própria recuperação. Hoje até o Halia estava nos explicando a questão do sexismo e do feminismo, que seria o contrário do machismo, e não o feminismo. Né? Então a gente está sempre aprendendo. Eu também aprendi recentemente. Eu tenho uma amiga minha que ela passou a lutar, né, pelo movimento feminista. Ela me explicou, não, Halia, eu vou te Direitos explicar. Iguais, né? Ela explicou, não, Halia, eu vou te explicar o seguinte. Não é querer ser mais que o homem. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Então eu não estou querendo pegar o lugar de fala de nenhuma pessoa, mas é que foi o que a minha colega, que ela é uma expoente, ela está no movimento feminista, ela me explicou que tem o machismo em si, que é quando o homem ele vê a mulher como inferior, e o contrário não seria o feminismo, porque o feminismo seria a luta por direitos iguais entre homens e mulheres. Ser melhor que os homens. Então ela falou que
tem se adotado o termo femismo, que seria, no caso, o contrário do machismo.